Olá, pessoal. Hoje vamos fazer um breve resumo sobre as noções de direito constitucional, pilares da República. Uma jornada pelo direito constitucional brasileiro na Constituição de 88. A nossa jornada do cidadão ao Estado. 1. A fundação, direitos e garantias fundamentais. A base de tudo, os direitos que protegem o indivíduo e a coletividade, definindo a cidadania. 2. A estrutura, a arquitetura dos poderes, como o poder é organizado e exercido em nome do povo para administrar o país. 3. A proteção, defesa do Estado e da democracia, os mecanismos que garantem a ordem, a segurança e a continuidade das instituições. Direitos fundamentais, o núcleo da cidadania. O núcleo dos direitos previstos na Constituição de 88 protege a pessoa e a coletividade frente ao poder estatal e garante os mínimos para uma vida digna. Deveres fundamentais. Em contrapartida, existem deveres como o respeito à ordem jurídica, os direitos alheios, além de obrigações como o serviço militar e o pagamento de tributos. Os direitos fundamentais são elementos constitutivos da cidadania e limites ao poder do Estado. José Afonso da Silva traz esse conceito. Direitos fundamentais, cidadão e Estado, os direitos ficam entre o cidadão e o Estado. Os 5 direitos essenciais do artigo 5º: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, inviolável, valor fundamental e proteção contra o arbítrio. Liberdade, de locomoção, expressão, reunião e credo com limites previstos em lei. Igualdade, princípio da isonomia, vedando discriminações e permitindo ações afirmativas. Segurança, dever do Estado para garantir a ordem pública e proteger os direitos. Propriedade, a garantia, mas condicionada ao cumprimento de sua função social. Propriedade não é o direito absoluto, subordina-se ao interesse coletivo. Alexandre de Moraes. Para além do indivíduo, o cidadão completo. Direitos sociais, direitos que asseguram as condições mínimas para uma existência digna. Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância. A atuação local é crucial para a efetivação desses direitos por meio de políticas públicas. Nacionalidade e direitos políticos. Nacionalidade, distinção entre originária, nascença, e adquirida, naturalização. Cidadania, o pleno exercício dos direitos e deveres civis e políticos. Direitos políticos, artigo 14. A capacidade eleitoral ativa, votar, e passiva de ser votado. As ferramentas do cidadão, garantias constitucionais, são os instrumentos que a Constituição oferece para assegurar a efetividade dos direitos na prática. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra a violência ou coação por ilegalidade ou abuso de autoridade. O mandado de segurança protege o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. E o devido processo legal, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa. Proteção coletiva, menção a outros mecanismos importantes como a ação popular e ação civil pública. A arquitetura do poder, como o Estado se organiza. A base da República é a separação dos poderes, legislativo e executivo, que atuam de forma independente, mas harmônica através de um sistema de freios e contrapesos. Poder legislativo representa o povo e tem as funções principais de legislar e fiscalizar. Poder executivo representa o governo, a administração, a governança. Funções principais: administrar e executar. Poder legislativo é a voz do povo, poder exercido em nome do povo por meio de seus representantes eleitos. Atribuições principais: nível federal, legislar, criar, alterar e revogar leis sobre as matérias de competência da União. Fiscalizar, controlar os atos do Poder Executivo, incluindo julgar as contas do presidente, e realizar comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPIs. Orçar, aprovar o orçamento plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Atuação no município. A Câmara Municipal exerce a função legislativa sobre assuntos de interesse local e suplementa a legislação federal e estadual.
Poder executivo, a ação do governo, forma e sistema de governo, república presidencialista, chefia de Estado e de governo, as funções de representar o país, chefe de Estado, e de administrar o governo, chefe de governo, são unificadas na figura do presidente no nível municipal, esta função é exercida pelo prefeito. Principais atribuições do presidente: sancionar, promulgar e vetar leis, editar medidas provisórias com força de lei, exercer o comando supremo das Forças Armadas, dirigir a administração pública federal, conexão prática para a Guarda Municipal, compreender as atribuições do executivo local. Prefeito é essencial para uma atuação integrada nas políticas de segurança pública do município. A proteção, preservando a ordem e a democracia. A Constituição não apenas organiza o Estado, mas também prevê ferramentas para proteger sua estabilidade e a continuidade das instituições democráticas contra ameaças. Os pilares da defesa: 1. Mecanismos de crise, ferramentas excepcionais para situações de grave instabilidade, como o estado de defesa, artigo 136, e o estado de sítio, artigo 137. Segurança pública, atividade permanente e essencial para garantir a ordem no dia a dia. Segurança pública, artigo 144, dever do Estado, responsabilidade de todos. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A gente tem que ver esta definição do que é todos, conforme diz o Sistema Único de Segurança Pública. Mas vamos à organização da segurança pública conforme o artigo 144. Os órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, consta ainda na Constituição, mas está em desuso, inclusive não foi incluída no Sistema Único de Segurança Pública. Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. No Sistema Único de Segurança Pública consta, porque foi em 2018 e essa alteração para a Polícia Penal é recente, consta como agente prisional. E as guardas municipais previstas no parágrafo 8º do artigo 144. Foco na atuação local. Papel das guardas municipais. Base legal. Artigo 144, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Qual lei? A Lei 13.022/2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Competências essenciais: função primordial de proteção de bens, serviços e instalações municipais, atuação em colaboração com os órgãos de segurança pública, ação comunitária e preventiva para a segurança urbana, limites de atuação: não exercem função de polícia judiciária, que é a investigação de crimes, devendo sua atuação ser pautada pelo respeito irrestrito aos direitos e garantias fundamentais. Proteger, colaborar e prevenir. Conectando os pilares, o círculo virtuoso da democracia. Direitos fundamentais legitimam o Estado e dão sentido à sua existência. Organização dos poderes estrutura o Estado para que ele possa servir e proteger aos cidadãos e seus direitos. Defesa do Estado e segurança pública. Garante a proteção dos direitos e o funcionamento dos poderes, fechando o ciclo. Nenhuma parte funciona isoladamente. Cada pilar sustenta e reforça os outros, criando um sistema constitucional coeso e resiliente. Pontos chaves para fixação. Primeiro, fundação. Os direitos e deveres fundamentais, especialmente o artigo 5º, são a base da cidadania e um limite ao poder do Estado. Segundo, estrutura. O Brasil é uma república presidencialista com separação de poderes legislativo e executivo que se fiscalizam mutuamente. Proteção. A segurança pública, artigo 144, é um dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida por diversos órgãos de forma integrada para preservar a ordem. O foco local. As guardas municipais são um componente essencial desse sistema, com a missão constitucional de proteger o patrimônio municipal e colaborar com as demais forças. Pilares da República. A construção contínua do Estado democrático de direito. A Constituição de 1988 estabelece os alicerces, mas a solidez da República depende da compreensão do respeito da defesa diária desses pilares por cada cidadão e agente público. E assim chegamos ao final desse conteúdo que trata em específico sobre
as noções de direito constitucional. É um breve relato, um breve resumo, mas eu creio que será o suficiente para te ajudar nessa prova, de acordo com o conhecimento que você já adquiriu com as outras matérias. Bons estudos a todos e até a próxima!